A reportagem de ontem, divulgada pelo Jornal Nacional, que lança uma suspeita contra o presidente da República, tumultua bastante o ambiente. Por enquanto, se trata disso, mas sem dúvida alguma é uma informação que deve ser investigada, né? Há um contraponto lançado na própria reportagem que dá um álibi importante ao presidente da República. No momento em que o motorista do carro utilizado para matar a Marielle, o Elcio Queiroz, teria pedido para entrar no condomínio na casa 58, que é a casa do presidente Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro estava em Brasília. Ele participou de 2 votações em Brasília, uma às 2 da tarde, uma outra às 5h30 da tarde. Além disso, ele publicou vídeos na internet que mostram que efetivamente naquele dia em que a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados, ele estava efetivamente no Rio de Janeiro, portanto não pode ser ele, o tal do seu Jair, que teria autorizado a entrada do carro dentro do condomínio na Barra da Tijuca. Ele estava em Brasília, né, Rafa? Foi o que eu disse, exatamente, no gabinete dele em Brasília. Não, que saiu no Rio de Janeiro. Hein? Não, ele estava em Brasília, votou 2 vezes na Câmara dos Deputados. Gravou vídeo lá no gabinete dele lá na Câmara. No gabinete na Câmara. Essa é uma informação importante, fundamental. Então não pode ser ele, o seu Jair, a autorizar a entrada do carro, que depois não foi a casa 58, mas foi a casa 66, que é a casa do Rony Lessa, o homem que, segundo a polícia, teria disparado contra a vereadora Marielle Franco. O Elcio Queiroz dirigiu o carro, aliás, ele entrou com o carro no condomínio, o mesmo utilizado para o assassinato, e o Rony Lessa teria sido, segundo a investigação da polícia do Rio de Janeiro, o homem que atirou contra o carro da vereadora Marielle Franco. Tem um porém nessa história. O porteiro que prestou esse depoimento diz que fez a anotação no dia. Então, tem lá um registro, como tem em qualquer condomínio, né? Você recebe uma encomenda qualquer, o porteiro geralmente registra. Olha, o morador tal passou aqui tal hora para pegar determinada encomenda. Então, essa suposta armação teria que ter ocorrido lá no dia 14 de março de 2018. Ou seja, já a partir daquele momento, teriam os assassinos ou mandantes do crime da Marielle, teriam de ter engendrado alguma coisa para já a partir daquele momento imaginar que a investigação poderia chegar ao porteiro, e se chegasse ao porteiro, o culpado seria o morador da casa 58 e não o morador da casa 56. Estou só colocando esse ponto aqui para mostrar que existem nuances, não é uma questão que está sendo dada agora. O porteiro não está dizendo agora que o Elcio Queiroz foi à casa ou pediu para ir à casa do presidente Jair Bolsonaro. O vazamento foi agora. O vazamento foi agora, mas ele anotou no livro lá no dia 14 de março de 2018, o que continua sendo um argumento frágil, pelo menos por enquanto, porque o mais forte é o presidente Jair Bolsonaro não estava na casa, portanto não pode ser ele o seu Jair. Acho que a gente tem de ter muita responsabilidade ao ocupar alguém ou atribuir a alguém, especialmente a um presidente da República, a suspeita de envolvimento com assassinato, especialmente num caso tão grave quanto esse. É aguardar agora, ver o que é que o Supremo Tribunal Federal vai dizer, porque os investigadores foram ao ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, para saber se eles podem ou não continuar investigando esse caso, fato dado que agora surgiu na investigação, de uma maneira ou de outra, o nome do presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu acho que esse caso ganhou uma proporção muito maior do que ele tem até o momento, né? Claro que a polícia vai continuar investigando. O envolvimento de alguns personagens nessa investigação chama atenção, como, por exemplo, a participação, ou a suposta participação do governador do estado do Rio diretamente, né, nessa investigação, recebendo informações privilegiadas aí sobre a investigação. E também esse fato que quebra o rito de um processo jurídico justo e definido pela nossa lei, que é o fato de investigadores irem até o presidente do Supremo Tribunal Federal, perguntarem numa audiência em off ali se eles podem ou não
seguindo investigando o presidente da República. Isso deveria ter sido encaminhado para o juiz responsável pelo caso para que ele pudesse levar os autos até a Suprema Corte e fazer o indagamento ou de ofício responder ali a respeito desse assunto, né? O principal desse fato é o seguinte: há um porteiro dizendo que o presidente da República, Jair Bolsonaro, autorizou a entrada de um dos acusados pela morte da Marielle Franco no condomínio onde o presidente mora no Rio de Janeiro. E o presidente não estava lá. Então, por isso que me espanta o tamanho da repercussão desse caso se o presidente não estava lá. E alguns podem perguntar, mas foi da casa dele a autorização. Primeiro, precisa ver realmente se o porteiro não se confundiu, se o porteiro não anotou errado o número da casa. Se o porteiro tinha condições mesmo de verificar o circuito pelas câmeras de onde o carro foi, se ainda existe essa gravação, se as gravações realmente são monitoradas e gravadas e se há o conteúdo dessas gravações, né? Então, o caso, na minha opinião, cresceu demais, não era para tanto, não há ainda como se afirmar que se pode abrir uma investigação contra o presidente da República por envolvimento nesse crime. Agora é a questão da irresponsabilidade, né? Eu tenho a impressão que se trata do presidente da República, essa é a impressão que eu tenho, é preciso ter muito cuidado com esse tipo de informação, né? Porque, na verdade, essa notícia aí vem ao encontro há meses, né? Há muitos meses que os adversários do Bolsonaro, sobretudo as pessoas ligadas a partidos que foram derrotados nas eleições, vem tentando associar o Bolsonaro, forçando a barra, tentando associar o nome dele a esse crime. O tempo todo. Já existe cartazes, existem na internet aí tantos memes e tudo mais, tentando associar a figura do presidente. Então, assim, é por isso que eu acredito muito na tese da armação, né? Foi tudo muito bem armado para carimbar isso, né? Olha, nada ficará provado contra ele, mas haverá sempre alguém que vai alegar que ele é um assassino. Olha o que eu estou dizendo. Daqui a pouco vão começar a aparecer aí, enfim, afirmações envolvendo claramente o presidente nesse crime bárbaro, né? Mas o fato é que eu tenho a impressão que essas coisas têm que ser colocadas no seu tamanho adequado, e o tamanho que tem é isso. Tem lá uma alegação do porteiro, né? E tem lá uma alegação do porteiro que foi desmentida pelos fatos. Então, assim, por que vão insistir nisso, né? Como o Pedro diz mesmo, né? Isso está muito longe de... Aliás, o delegado já fez essa declaração, né? De que o presidente não é investigado.